Nessa videoaula vamos falar sobre a soma e a subtração de números complexos. Então vamos começar falando da soma inicialmente. Bem, dados A, B, C e D como sendo números reais e Z e W como sendo números complexos, de maneira que o número complexo Z ele vai ser A mais BI e o número complexo W ele é C mais DI. Então o que a gente define como a soma desses números complexos, Z mais W, é a soma das suas partes reais mais as suas partes imaginárias. O que eu estou querendo dizer com isso? Você vai pegar as partes reais do número complexo, a parte real, no caso, do número complexo Z, somar com a parte real do número complexo W. Logo em seguida, você pega a parte imaginária do número complexo Z e soma com a parte imaginária do número complexo W. Como assim? Vai ficar, por exemplo, ó, A mais C, ou seja, a parte real do número complexo Z com a parte real do número complexo W, e em seguida B mais W, que são as partes imaginárias. Claro, como você está somando as partes imaginárias, você deve colocar o I logo em seguida. Então ficaria A mais C mais B mais D, que multiplica a parte imaginária I. Bem, para que a gente possa entender melhor como é que se faz essa soma, eu trago já aí um exemplo. Dado o número complexo Z, que ele é 3 mais 2i, e o número complexo W, que ele é 4 mais i, então eu quero calcular quanto é Z mais W, ou seja, quanto é a soma desses dois números complexos. Vamos lá então. Como eu disse, para somar números complexos, eu somo parte real com parte real, e parte imaginária com parte imaginária. Então a parte real do número complexo Z ela é o 3, a parte real do número complexo W é o 4, então você vai somar o 3 com o 4. A parte imaginária do número complexo Z é o 2, que está multiplicando o I, e a parte imaginária do número complexo W é o 1, que está antes do I. Então você vai somar o 2 com o 1 e, claro, vai repetir o I, que é a unidade imaginária. Dessa forma, então, a soma fica como eu falei, 3 mais 4 mais 2 mais 1, que multiplica o I. Como 3 mais 4 é 7 e 2 mais 1 é 3, então a soma desses números complexos, Z mais W, vai dar 7 mais 3i. Segundo exemplo, dados o número complexo Z1, que ele é menos 2 mais 6i, e o número complexo Z2, que ele é 4 menos 3i, calcule Z1 mais Z2, ou seja, some esses dois números complexos. Do mesmo jeito que eu falei anteriormente, é só juntar, somar parte real com parte real e parte imaginária com parte imaginária. A parte real do Z1 é menos 2, a parte real do Z2 é 4. Então eu vou juntar o menos 2 com o 4. A parte imaginária do Z1 é 6, a parte imaginária do Z2 é menos 3. Então eu vou juntar o 6 com o menos 3. E claro, depois que eu juntar, eu repito a unidade imaginária I. Dessa forma, então, vai ficar, como eu falei, junto menos 2 com o 4, portanto, menos 2 mais 4, mais, junto o 6 com o menos 3, então 6 menos 3, I. Bem, menos 2 mais 4 é 2 e 6 menos 3 dá 3. Dessa forma, então, a soma dos números complexos Z1 e Z2 vai dar o número complexo 2 mais 3i. Bem, falado da parte da soma de números complexos, eu vou falar agora da subtração da diferença de números complexos, que praticamente é a mesma coisa da soma, só que agora subtraindo. Na verdade, inclusive, a maioria dos autores de livro didático, chama a subtração de números complexos, eles costumam chamar de sendo a soma pelo oposto. Porque, na verdade, como você faz a subtração, é da mesma maneira, do mesmo modo como você faz a soma. Apenas você vai trocar o sinal do segundo número complexo. Mas vamos lá ver como é que fica isso então. Então, do mesmo modo, né? Dados A, B, C e D números reais e Z e W dois números complexos, vamos dizer que o Z ele é A mais BI e o W ele é C mais DI. Ok, então tendo aí Z e W, dois números complexos,
o que eu vou definir como sendo a subtração desses números complexos, que é o z menos w, vai ser a diferença entre as partes reais e a diferença entre as partes imaginárias. Então você vai pegar a parte real de z menos a parte real de w, e em seguida você pega a parte imaginária de z menos a parte imaginária de w. Então, é o equivalente ao que a gente fez na soma, só que agora em relação aí utilizando a diferença. Seria então z menos w, ele é o a menos o c, ou seja, a diferença entre as partes reais, mais b menos d, que é a diferença entre as partes imaginárias, claro, não esquecendo de colocar a unidade imaginária que é o i. Trago aí um exemplo para a gente já ir observando como é que acontece a diferença. Eu vou utilizar os mesmos números complexos do exemplo 1, que são z igual a 3 mais 2i e w igual a 4 mais i. Então, tendo esses dois números complexos, quanto é z menos w? Lembrem do que eu falei, é só pegar a diferença entre as partes reais e a diferença entre as partes imaginárias. Então vai ficar a parte real do z é o 3, a parte real do w é o 4. Então vou pegar o 3 menos o 4. A parte imaginária do z é o 2, a parte imaginária do w é o 1 que está antes do i. Então eu pego a diferença 2 menos 1 e coloco o i multiplicando. Dessa forma fica então z menos w como sendo 3 menos 4 mais 2 menos 1 que multiplica o i. 3 menos 4 dá menos 1, mais 2 menos 1 dá 1, então seria na verdade 1i, acontece que 1 eu coloco se eu quiser. Portanto, z menos w, ele é simplesmente menos 1 mais i. Está aí então feita a diferença entre esses dois números complexos. Vamos para o próximo exemplo, o quarto exemplo, onde eu pego os mesmos números do exemplo 2, só para a gente observar a diferença que existe entre a soma e a subtração de números complexos. Então, dados o número complexo z1, que ele é menos 2 mais 6i, e o número complexo z2, que ele é 4 menos 3i, calcule z1 menos z2. Então, lembrem da estratégia. Parte real menos parte real, parte imaginária menos parte imaginária. E aí lembrem que se aparecer, por exemplo, jogo de sinal, você vai trabalhar os sinais. Vamos observar. A parte real do Z1 é menos 2. A parte real do Z2 é o 4. Então você pega menos 2 menos o 4. A parte imaginária do Z1 é 6. A parte imaginária do Z2 é menos 3. Tomem cuidado. Então você vai pegar 6 menos o menos 3. E aí, claro, vai aparecer um jogo de sinal. Fica desse jeito aqui que vai aparecer na tela. Z1 menos Z2, ele é menos 2 menos 4, mais o 6 menos o menos 3. Que aí eu vou ter que trabalhar os sinais. Menos e menos é mais, então vai ficar Z1 menos Z2, ele é menos 2 menos 4, mais o 6 mais 3. Já que menos e menos é mais, então vai ficar um mais entre o 6 e o 3. E aí agora é só resolver. Menos 2 menos o 4 vai dar menos 6, e 6 mais 3 dá 9. Portanto, Z1 menos Z2 vai dar o número complexo menos 6 mais 9i. Fechando então essa parte que a gente viu hoje. Soma e subtração de números complexos. Você vai trabalhar parte real com parte real, parte imaginária com parte imaginária. Se for soma, vai somar as partes real e as partes imaginárias. Se for diferença, vai subtrair as partes reais e as partes imaginárias. E claro, se houver a necessidade, você trabalha os sinais, como foi o caso que a gente fez aí no exemplo 4. Vamos continuar então falando sobre o oposto de um número complexo. Por que eu vou falar de oposto? Porque eu disse para vocês que alguns livros didáticos, eles inclusive dizem que a subtração de números complexos não é uma subtração. Eles dizem, na verdade, que ela é uma soma com o oposto. Então eu vou falar o que é o oposto de um número complexo. Vamos lá então. Dados A e B, números reais, e dado Z, um número complexo,
de tal forma que esse número complexo z ele é da forma a mais bi, o que a gente define como sendo o oposto do número complexo z, e que eu chamo de menos z, vai já aparecer aí na tela, o oposto do número complexo z é o número que você obtém quando você pega o oposto da parte real e o oposto da parte imaginária do número complexo z. Ah, eu não entendi. Bem simples, ó. Quando eu quero saber o oposto de um número complexo z, eu troco o sinal da parte real e troco o sinal da parte imaginária. Se lembrem que o oposto é trocar o sinal. Então, o oposto de z igual a mais bi, ele é o menos z, que ele é menos a menos bi. Lembrando que esse menos não é obrigado o valor ficar sempre negativo, não. Esse menos ele quer dizer que você vai trocar o sinal. Quando um dos termos já for negativo, na hora que você trocar o sinal, ele vai ficar, na verdade, positivo. Então a estratégia é essa. Sempre que eu quiser obter o oposto de um número complexo, eu troco o sinal da sua parte real e da sua parte imaginária. Trago aí um exemplo para a gente visualizar como é que fica isso. Um exemplo bem básico. Dado o número complexo z, que ele é 5 menos 2i, determine o seu oposto. Como eu falei, é só trocar o sinal de todo mundo. Então vamos lá. Nós vamos ter que o oposto do número complexo z, ele vai ser chamado de menos z. O menos é que representa o oposto. Trocando o sinal. Então vai ficar menos 5 menos 2i. Você pode até colocar o mais logo direto se quiser, porque é só trocar o sinal. Já que menos e menos é mais, então, como eu falei, trocando os sinais de todo mundo, eu tenho que o oposto do número complexo z, ele é menos z igual a menos 5 mais 2i. Comparem z com menos z. Vocês vão perceber que eu só troquei o sinal de todo mundo. É isso que é feito quando se fala no oposto de um número complexo. É trocado o sinal de todo mundo. Próximo exemplo. Determine o oposto do número complexo w, que ele é simplesmente igual a i. Ou seja, nós temos um número imaginário puro, o número w. Vamos lembrar, independente do que seja, imaginário puro ou real puro, tanto faz, ou complexo normal, o oposto é sempre trocar o sinal. Então, o oposto de w é menos w. E como tem que trocar o sinal de todo mundo, vai ficar então menos w igual a menos i. Isso é então o oposto desse número complexo. Próximo exemplo, exemplo 7º. Determinar o número complexo z tal que 2z mais, se lembrem que esse tracinho em cima quer dizer conjugado, então o conjugado de z ele é igual a 12 mais 6i. Você quer saber quem é o número complexo z. Para você descobrir quem é o número complexo, você tem que saber quem é a sua parte real e quem é a sua parte imaginária. Aí você diz, mas nem tem na questão. Não tem, mas você faz aparecer. O que nós vamos fazer? Nós vamos dizer que esse número complexo z, ele é da forma a mais bi. Ou seja, o a é a sua parte real, o b é a sua parte imaginária. Dessa forma, então, o seu conjugado, vamos lembrar que o conjugado ele troca o sinal apenas da parte imaginária. Então, o conjugado de z ele vai ser a menos bi. Bem, se eu já sei que o z é a mais bi e que o conjugado dele é a menos bi, quando eu descobrir quem é o a, quem é o b, eu consigo montar o complexo z. Então, a nossa tarefa agora é saber quem é o a, quem é o b. E como é que eu sei? A gente vai substituir na expressão. Da expressão, nós sabemos que 2z mais o conjugado de z, ele é 12 mais 16i. Então, no lugar de z, eu coloco a mais bi. No lugar do conjugado de z, eu coloco a menos bi. Então, vai ficar duas vezes o z, que é a mais bi, mais o conjugado dele, que é a menos bi. Isso é igual a 12 mais 16i. Bem, e agora? Agora é simples. Eu vou pegar, por exemplo, o 2 que está fora do parêntese, vou multiplicar por quem está dentro do parêntese e vou tirar o a menos bi do parêntese, porque não há necessidade. Eu só coloquei para dar um destaque melhor. Então, distribuindo 2, 2 vezes a dá 2a, 2 vezes bi dá 2bi, o restante você repete, mais a menos bi, isso é igual a 12 mais 16i. E agora? Agora você vai juntar
parte real com parte real, parte imaginária com parte imaginária, porque na verdade isso é uma soma de número complexo. Eu vou juntar, por exemplo, 2A mais A, que são partes reais, e vou juntar 2B com menos B, que são partes imaginárias. Como 2B e menos B são partes imaginárias, eu coloco o i fora do parêntese. Agora é só finalizar. 2A mais A dá 3A. 2B menos B dá B e repete o i, porque ele é unidade imaginária. Então ficou 3A mais BI igual a 12 mais 16i. E agora? Agora a gente utiliza conteúdo de aulas anteriores. Igualdade de dois números complexos. Nós falamos que dois números complexos só são iguais se a parte real deles for igual e a parte imaginária também. Então agora a gente vai utilizar essa igualdade. Para que esses dois números complexos sejam iguais, para que 3A mais BI seja igual a 12 mais 16i, nós devemos ter 3A igual a 12 e B igual a 16. Com isso, a gente percebe que nós já descobrimos o valor do B, ele é 16. Mas está faltando o valor do A. Então, pega o 3 que está multiplicando, o A, passa dividindo o 12, portanto, fica que o A é 12 dividido para 3, e 12 dividido para 3 é 4. O B eu só repeti. Então, nós temos que o A ele é 4 e o B ele é 16. O que é que está dizendo para mim? Está dizendo para mim que o número complexo Z, que eu estou querendo saber quem é, a parte real dele é 4, a parte imaginária dele é 16. Então agora é só eu pegar e colocar lá na sua representação algébrica. Como o número complexo Z ele é A mais BI, como A é 4 e o B é 16, então nós temos que o número complexo Z ele é 4 mais 16i. Dessa forma a gente chega ao fim dessa videoaula. Até a próxima então, onde a gente continua nossos estudos referentes aos números complexos.